E agora é momento de ouvirmos a entrevista principal do Channel On, e que na verdade também é a entrevista que vai integrar, assim como todo o conteúdo desta edição, que vai integrar o jornal de junho do IT Channel. Jorge Bento, o diretor do IT Channel, vai entrevistar Filipe Barreiro, founder e membro da direção da Portugal DC. Filipe, obrigadíssimo por ter aceito o convite para esta entrevista, que é a entrevista do jornal IT Channel da edição de junho. E vamos começar pela Portugal DC. Antes de mais, eu queria apresentar o Filipe. O Filipe é fundador da Associação Portuguesa de Centro de Dados e é membro da direção. Ele atualmente tem responsabilidades na Star Campus, que é aquele projeto galáctico que todos nós ouvimos falar. Eu já tive o prazer de lá estar em baixo também, convite deles. Teve uma longa carreira na IBM, onde fez internacional essencialmente, não é? Vários sites a partir da Europa e, penso eu, e a América Latina. Muito bem. A primeira pergunta que lhe queria dirigir é sobre a associação que nós vamos apoiando na medida que também podemos. A associação tem 3 anos, é uma associação bastante jovem, não é? Como é que tem visto a evolução da associação? Antes de mais, aproveitar para agradecer à Channel IT a parceria desde o primeiro momento da fundação da associação, tem sido sempre um parceiro connosco, agradecer-vos este apoio. A associação, de facto, é uma associação recente, com cerca de 3 anos, mas que já tem uma atração muito elevada devido aos projetos que estão acontecendo no país. Neste momento contamos com 172 membros, o que quer dizer que na realidade estamos com mais do que um membro por semana a juntar-se a Portugal DC. O nosso foco foi criar, nós achámos que havia aqui um espaço que não estava a ser preenchido por as outras associações, nomeadamente na área real dos centros de dados, mais numa layer de infraestrutura dos centros de dados. Então criámos a Portugal DC, de alguma forma para ser a voz do setor e poder de alguma forma refletir dentro dos órgãos decisores a Portugal DC. Mas, quer dizer, o balanço é totalmente positivo neste momento. Somos quase tantos associados como tem Espanha, por exemplo, claro. E o mercado é 5 vezes superior. Não é? Muito obrigado. A primeira pergunta que eu lhe queria dirigir, que tem a ver propriamente com o negócio dos parceiros, tem a ver com o crescimento do data center. O crescimento do data center tem estado nos últimos anos, sobretudo nos últimos 2, 3 anos, muito assente no que eu há pouco chamei os projetos galácticos, não é? Star Campus, não há muitos exemplos, mas há Star Campus, e tudo o que é o negócio do colocation, onde tem existido novos centros de dados de grande escala, não da escala da Star Campus, mas de grande escala em Portugal, e muito mais está projetado para acontecer brevemente. Mas o negócio do data center empresarial, o negócio para os nossos parceiros, o data center empresarial, continua a resistir bastante bem à oferta pública, da cloud pública, essencialmente. Como é que o Filipe vê estes dois? São dois universos que estão um pouquinho separados, não é? Mas que se complementam, não é? De certa forma se complementam. Eu acho que a realidade, quando olhamos para estes projetos, o que nós vemos é uma estimativa de megawatts que vão ser instalados, e então, de alguma forma, este é o primeiro chavão, diria a primeira chamada de atenção para todos nós que estamos para as potências que estão a ser instaladas. Como é óbvio, os centros de colocation também estão cada vez com uma maior atração, cada vez temos novos players a entrar no mercado nacional, temos a Digital Reality que vai entrar, a Atlas Edge, temos vários outros parceiros a começar a entrar no mercado, mas existe a camada empresarial, que é de facto aquela que emprega, diria eu, o grosso do setor. Temos alguma dificuldade na Portugal DC em ter dados desta área, porque é uma área muito mais fechada, então tentamos contribuir com outras associações, de forma a chegar perante elas. Mas eu diria que, por exemplo, para vocês terem uma ideia, um estudo da energia, da energia internacional, da Agência Internacional de Energia, focou que mais ou menos metade da potência instalada no mundo inteiro, não em Portugal, é de data centers enterprise, e o restante, basicamente, é o mesmo valor entre enterprise e hyperscalers. O que, de facto, continua a dizer que existe aqui um mercado,
Existe um mercado que eu diria que vai continuar a crescer, eventualmente até com a questão da soberania de dados, mais ainda vai ter aqui um boost e vai continuar a existir. Dizem que o consumo do quarto maior país chama-se data center em termos de consumos energéticos, não é? Muito bem. Temos falado hoje bastante aqui do tema do talento, mas o data center tem um desafio próprio, penso eu. Eu gostava de ouvir falar sobre isso. Tipicamente nós tínhamos assim quase como duas classes profissionais que eram necessárias, uma entrava primeiro, a outra entrava depois, digamos assim, que são as pessoas que têm mais a ver com a infraestrutura propriamente dita e depois mais as pessoas que têm a ver com o IT, não é? E é verdade, historicamente foi sempre assim, como o Jorge referiu, mas na realidade se hoje olharmos para um rack de inteligência artificial, os últimos modelos, o que acontece é que nós temos um rack que tanto tem a parte de comunicação, a parte de infraestrutura, mas também já tem climatização. Ou seja, neste momento há uma capacitação e uma convergência entre dois polos que antigamente eram tratados de forma distinta, que hoje em dia um técnico de IT, um técnico de mãos e olhos remotos, hoje em dia tem que ter conhecimentos da parte de climatização. Houve aqui uma alteração, por isso temos vindo também a trabalhar nessa área, numa área de requalificação do que eram pessoas mais dedicadas ao IT e também numa área, a parte mais de eletricidade. Tem que haver uma convergência, não é? Tem que haver aqui uma convergência entre os dois, passar a ser um só. Mesmo assim, as nossas previsões para 2030 que será uma indústria que empregará cerca de 9 mil pessoas, mas temos que ter aqui um boost de requalificação. Nós estamos a trabalhar muito na requalificação, tanto com universidades como escolas profissionais, para que Portugal tenha essa capacidade, porque senão não vamos conseguir responder e vamos continuar a trazer talento fora quando o que queremos é mostrar que temos as qualificações. Claro. Muito interessante. E a Academia tem correspondido a esse desafio? Sim, nós estamos a trabalhar, por exemplo, com a escola do Litoral Alentejano, com a Portugal DC está a trabalhar com eles e temos cada vez mais técnicos a serem formados e a fazer estágios profissionais, ou seja, já aqui existe um forte empenho também desta parte, escolas tecnológicas, que vai ser também sempre essencial. E temos também muito trabalho a ser desenvolvido com universidades. Por exemplo, estamos a trabalhar com a Universidade Autónoma neste momento, onde estamos a fazer um curso com eles de transição energética, já uma qualificação um pouco mais acima, mas também porque há aqui uma questão da transição energética e da parte de IT. Exatamente, e é de energia que eu queria falar consigo também. A energia era um custo quase oculto há 10 anos, não é? A não ser os data centers empresariais grandes, não era um custo considerável, ou considerável, ele já era considerável, mas não era considerado dentro das empresas, no data center empresarial. Hoje o consumo de energia é algo totalmente determinante, é isso que é a competitividade de cada país, não é? Essa que é a competitividade, ou seja, nós hoje em dia estamos a conseguir já competir contra os países nórdicos, que durante muitos anos seriam os países com preços de energia mais baixos, nós conseguimos mesmo em alguns dias estar abaixo dos países nórdicos, devido à forte penetração das energias renováveis, ou seja, há aqui uma dupla transição que temos que sempre tomar em atenção, de alguma forma, da parte digital e da parte energética. As duas andam juntas e temos que, de alguma forma, mais uma vez, falávamos há um bocadinho da convergência dos técnicos, também estas duas áreas convergem unicamente. A forma de baixar os custos também é através de cada vez mais projetos de energias renováveis, são eles que vão trazer isso, e quem vai financiar estes projetos de energias renováveis, nomeadamente são os grandes players que vão fazer PPAs, vão fazer acordos a longo termo e vão de alguma forma financiar e capacitar a possibilidade de desenvolvimento de projetos de energias renováveis e assim baixar o custo, não só na área dos data centers, mas também para todos nós como cidadãos, penso que será útil nessa área. Vamos falar agora de um tema que há uns anos não tinha muita importância. Claro que tinha, porque algumas das normas europeias já obrigavam à residência dos dados, estamos a falar de soberania dos dados, mas depois havia uns acordos com os nossos amigos transatlânticos, não é? Os safe harbors, e os dados passavam para lá e se importava. Hoje em dia dá-se muito mais atenção, se calhar os amigos continuam amigos, mas se calhar já temos algumas dúvidas da total fiabilidade dos nossos amigos internacionais, e a soberania dos dados ganham uma grande importância. Como é que vocês olham para este tema? Em primeiro, salutar que ontem foi anunciado, não sei se já tiveram a oportunidade de ler o Plano Nacional da Cloud Soberana, que é de facto um fator crucial e acho que
vai capacitar e de alguma forma cria todas as regras que vão ser necessárias fazer. Este plano está muito elencado, ou pelo menos está quase de braço dado com o Plano Nacional de Centro de Dados, para nós é fundamental, mas claro que a questão geopolítica que tem acontecido, a segurança que hoje em dia questionamos mais, nós vemos data centers a ser atacados durante conflitos que antigamente não existia e hoje em dia vemos essa parte. Por último, ressalvar que sempre existirá aqui uma necessidade de existência de dados a serem conservados. Nós todos somos cidadãos, temos dados que não queremos ser partilhados de alguma forma. Falta-nos ainda, em Portugal, a existência de grandes zonas de disponibilidade de cloud, ou seja, os grandes players de cloud ainda não encontraram em Portugal, ainda não estão em Portugal com zonas de alta disponibilidade, que é necessário encontrar, e penso que com estes novos players que estão a entrar vai começar a aparecer grandes zonas de cloud, a AWS, a Azure, etc., vão passar a existir. Não estamos tanto dependentes da Castela, porque nós temos muitas ligações a Madrid, não é? Este negócio do data center, à escala que a gente vê hoje em dia, à escala do polimento que vocês anunciam, a Associação anuncia de cada vez mais megawatts. Este é um negócio de inteligência artificial, não é? Essencialmente é um negócio de inteligência artificial. Obviamente que a cloud pública também, mas ela tem o crescimento dela já está a abrandar um pouco. O data center empresarial está a ocupar outra vez um pouco o espaço que era dele, portanto, o grande motor de crescimento. O grande motor, exatamente, é a parte da inteligência artificial. Se nós pensarmos que mais ou menos o custo de construção de um data center anda cerca de 15 milhões de euros por megawatt, quando nós vemos estes grandes projetos, nós estamos a falar de investimentos bastante elevados. Nós estimamos que no último estudo que fizemos, ter cerca de 1,5 gigawatts em Portugal em 2030, ou seja, equivale a um investimento brutal do ponto de vista da capital que vai ser trazido para Portugal. E é aqui que está o primeiro grande motor da economia, tanto na parte da instalação, alguns de vocês sei que são instaladores, etc., vão ter muito mais potencialidade de crescimento nesta primeira fase, com base nesta potência que vai ser instalada. A IA é, de facto, hoje em dia, foi a tecnologia com mais penetração rapidamente, ou seja, se compararmos com o computador pessoal ou mesmo com a internet, a inteligência artificial foi muito rapidamente aceite e rapidamente todas as pessoas começaram a funcionar. Eu acho que provavelmente todos nesta sala, nas últimas 48 horas, utilizámos alguma ferramenta de IA, nem que seja para fazer uma tradução do e-mail ou para fazer alguma ajuda, mas conseguimos utilizar ferramentas de IA. O Filipe, como responsável dentro da empresa onde trabalha, pela parte da operação propriamente dita, aquilo que torna enable a essência do data center, os desafios que a IA lhe traz, que no seu passado, quando trabalhava na IBM, não traz. A IA tem requisitos extraordinariamente específicos e extraordinariamente exigentes, não é? Ou seja, eu quando comecei a trabalhar, trabalhava num ambiente de mainframe, etc., estávamos a falar de cargas mais ou menos baixas ou pelo menos distribuídas. Hoje um rack de AI, e alguns deles já estão em Portugal, estamos a falar de cerca de 130, 124 kilowatts por bastidor. Isto, para muitos data centers, é a potência total dos data centers, nós estamos a falar de um data center. Como eu falei há pouco, a questão do arrefecimento é uma questão cada vez mais importante, e a forma como fazemos o arrefecimento tem que ser de uma forma sustentável, ou seja, o primeiro consumo de um data center é sempre, claro, a carga IT, o segundo acaba por ser a parte da climatização, por isso tem que ser escolhido de forma responsável. Quando nós falamos anteriormente, contou-me um detalhe muito importante, muito interessante para mim, é que os tradicionais KPIs que se usam dentro de um data center, o PUE e por aí fora, para a inteligência artificial já não se serve, não é? Agora a energia por token, ou por milhões de tokens. Exatamente, mas também temos este é o tal problema de comunicação, ou seja, o problema que tivemos de comunicação do ponto de vista dos centros de dados é dizer o número de megawatts que estão a ser instalados como se um data center produzisse energia. Não é? O data center não produz energia, produz, por exemplo, um data center de inteligência artificial produz tokens, e se nós formos ver ao longo do tempo existe uma eficiência muito maior, diria que cerca de 90%, tem sido reduzido no número de tokens por joule, ou tokens por kilowatt-hora, como quisermos entender, é cada vez superior. Ou seja, existe aqui um esforço acrescido de eficiência,
que de facto nós quando olhamos para as notícias vemos cada vez mais necessidade, mas isto, quer dizer, advém de todos nós utilizarmos cada vez mais e não da eficiência que está a ser feita, mas toda a eficiência que tem vindo a ser feita é fundamental. Muito obrigado, Filipe, e obrigado a todos por terem assistido.